Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vinda ao quarto dia do julgamento do Obrigado pelo convite. Sean, né? E tá esquentando, né? Hoje ferveu aquele tribunal, até o juiz perdeu a paciência e pelas fotos ele parece um homem tão calmo, né? Sim, sim. Uhum. Mas quem vê foto não vê coração. E Não. vamos começar com tudo. O que a senhora achou desse quarto dia de audiência? Qual é a perspectiva inicial da senhora? Para começar, a defesa está péssima. Eles não estão seguindo uma ordem de perguntas como a promotoria fez, entendeu? Por exemplo, olha, se isso eu pergunto para um advogado fazer. A advogada perguntou para Cassie, eu falo que isso em inglês também, Cassie, se ela esquentava os olhos de bebê. Ela disse que sim, que ela esquentava. Aí eu me perguntei, gente, advogado não tinha uma perguntinha melhor para fazer? O que tem esquentar o negócio? Bom, ali foi uma confusão total com a advogada, para você ter ideia, ela chegou a um ponto que ela se perdeu dentro do que ela estava falando, que ela até falou para o juiz que traduzido, tipo assim, estou um pouco perdida. Eu acho um absurdo, né? Bom, outra coisa que a defesa era enrolada, ficava cheia de divagações, né? Era uma bagunça. E ela disse assim, olha a pergunta que ela faz para Cássia. Você sabia que quando você deu entrada na relação contra ele em 2023, você estragou a carreira dele? A carreira dele foi arruinada, certo? Ela falou sim. E pronto, acabou a pergunta. O que tem a carreira do cara? Coisas absurdas. E o pior mesmo foi que a advogada tinha 49 páginas com mensagens, e-mails, mensagem de textos dela para Cassie, da Cassie para ela. Olha o que ela pega e me fala, a advogada lá no meio. Eu disse assim para o juiz, olha, é um longo documento, nós precisamos tempo para ler. I was like, ok, right? Precisamos de tempo para ler. O que você estava fazendo esses 1 ano e pouco? Meu Deus. E ganhando 10 milhões de dólares. Para quê? Aí o juiz suspendeu. Meu Deus. Fez um break, a gente chama, suspendeu. Não, eu fiquei assim, falei, não, gente, isso não está acontecendo. Coisas absurdas, sabe? Por exemplo, ela mostrou umas mensagens lá que, se você não estiver prestando atenção, você vai falar, nossa, o promotor está falando isso? Não, era a defesa. A defesa jogou lá uns e-mails no meio, que quem teria que ter usado seria a acusação. Eu falei, meu Deus do céu, o que ela pode fazer uma coisa dessa, né? Nossa. Olha, gente, eles não se prepararam, parece. Que é isso? Não. A Cassie, por exemplo, ela disse numa das mensagens que ela precisava se sentir segura, que ela precisava se sentir em casa, né, vamos dizer, segura, e que para ela poder ser mais aberta para fazer coisas na cama e tal. E ela disse que a última vez foi um erro e fez isso ela se sentir suja e imunda, ao contrário de ter sido espontânea. É essa mensagem que mostrou. Nossa. Peraí. E ela, olha como o nosso cliente é inocente. Meu Deus. Sabe uma coisa assim? Puxa, por que você me traz um e-mail que favorece a defesa e lê esse e-mail? Nossa. Sabe? Não, foi uma coisa muito feia que está sendo feita lá. Eu estou sem entender até agora, porque o tempo todo quem estava fazendo as perguntas era aquela mulher, a Ana, né? A advogada. A filha do famosão lá, o que causou barraco na semana passada? Não é a outra. Aquela é a Terry. Essa aí chama Ana qualquer coisa, esqueci o sobrenome dela. Bom, enfim, outra coisa que eu achei um absurdo. A defesa perguntou assim para Cassie, você viu o Sean pendurar a sua amiga pela janela, assim, de ponta cabeça, assim? Aí a Cassie falou assim, eu já falei que eu não vi, eu estava no outro quarto. Aí eu falei, misericórdia, o que tem a amiga pendurada na janela a ver com o caso da Cassie, o caso de tráfico humano? Ou seja, se o jurado não sabia que ele pendurou alguém meu Deus, na janela, verdade. ficou sabendo, Nossa. porque
Gente, era uma coisa sem pé, sem cabeça que tá nossa, cheguei até a pensar acontecendo que lá. podia estar bêbada, porque acho que ela tá assim na cabeça dela e tô fazendo essas perguntas e tô abafando. Porque não é Mas possível. imagina, se o jurado tinha alguma dúvida, ele falou, meu Deus, o cara é um psicopata. Porque pegou a amiga dela e pendurou a mulher na janela para jogar a mulher fora. Tanto é que essa amiga dela depois teve que fazer um acordo, né, com a Cássia, que elas pararam, terminaram a amizade, né? Uhum. E a Cássia ainda teve até que pagar. Aí eu falei, gente, podres do cliente dela, trazendo mensagens dela, eu me sinto suja, eu me sinto imunda. Isso aqui vai lá, não. Tá uma coisa absurda. De verdade, eu tô bem surpresa. Tô muito surpresa, viu? Porque são advogados caros, né? São advogados de elite. Até pelas últimas reportagens que eu revisei. Uhum. Sim, eles cobraram, dizem, né, que o equivalente a 10 milhões de dólares. Passa de 50 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Para você ir lá fazer essas perguntas. Então, de verdade, ela não tinha muito o que ficar perguntando. Tipo assim, ela fez a perguntinha lá, você amou o Diddy Combs, certo? O Sean Combs. Ela falou, sim, eu amei. No começo eu amei. Eu falei, tá, e o que tem isso a ver? Sabe umas coisas assim, eu falei, misericórdia. De verdade, o Gustavo, eu tô achando que esse povo não sentou nem um minuto com os papéis na mão. Como é que uma advogada vai com 49 páginas de mensagens pro juiz que ela precisa de um tempo que ela precisa ler? Nossa, isso é superou a advogada da Amber, a Elaine. Nossa, isso é sem precedentes. E com uma equipe grande, eles têm uma equipe enorme ali na bancada. Sim, porque eu fiquei pensando, será que ela não tem nenhuma mensagenzinha para beneficiar o cliente dela? Porque até agora, tudo que ela falou acaba com a reputação do cliente dela, né? Teve, assim, talvez uns momentos de respiro foi quando ela divulgou lá a mensagem da Casey falando que queria tornar o relacionamento dela com o Diddy público. Aí tem, assim, esses momentos, né? O que a senhora achou mais dessas tentativas de trazer esse lado da versão? Bom, olha, existe uma coisa. Um relacionamento amoroso, ele pode se tornar em um caso de tráfico humano. Nem sempre começa com violência ou controle. Então, às vezes, começa com amor, promessas, confiança, essas coisas, né? Só que, às vezes, muitos casos, lentamente, se transformam em algo como se transformou o caso dela. Perigoso, um caso de uma pessoa que a explorava, entendeu? Então, isso é uma linha muito tênue, porque quem vê de fora diz assim, nossa, olha aqui os e-mails, ela dizendo, que saudade de você, vou fazer isso, vou fazer aquilo, querendo fazer de tudo para agradá-lo e tal, e alguém fala, não, ela não estava fazendo isso por obrigação, por conta própria. Mas aí, você pensa comigo, pega o exemplo de uma mulher casada, por exemplo, com um abusador. Hoje em dia, a mulher casou com ele porque amava, né? Aí tá lá o casal, tudo muito bonitinho, aí daqui a pouco o cara tem uma briga feia com a mulher, bate na mulher. Só que dali 2 dias ele vai, se reconcilia e fica tudo bem. O crime deixou de existir? Não. Simplesmente o casal fez as pazes. O crime ainda continuava a existir. É o caso dela. Ela gostava dele, amava, gostava do relacionamento do começo, mas depois isso se transformou. Passou a ser medo, passou a ser coação, medo que ele fosse divulgar alguma coisa a respeito dela. Então, existe a possibilidade de uma pessoa ser sacrificada pelo marido, pelo próprio filho. E isso não quer dizer que em algum tempo essa pessoa não foi amada. Foi lá no começo, mas depois mudou a história, entendeu? E é isso que eu acho que a promotoria vai reforçar, porque eles vão ter que dar a última palavra lá, né? Então eu acho que eles vão reforçar isso para os jurados entenderem bem, sabe? Agora, por exemplo, quando se analisa o que está sendo levantado nesse ponto... uma coisa antes que eu esqueça. A testemunha ainda desaparecida, nenhum sinal dela. Não, ainda não. A senhora acha que essa testemunha já era mesmo, que a promotoria não vai conseguir recuperar? Não acredito que não. Com certeza foi paga e simplesmente deu um perdido. Não vai nem mais aparecer. Nossa, que interessante que eles foram atrás dessa testemunha achando que sem ela o caso
de alguma forma desmoronaria, né? Uhum. Mas vamos ter aí mais 3 pessoas, né, para falar. Então, eu acho que vai conseguir. Tem as meninas também provar. que a promotoria acrescentou, a senhora viu? Uhum, sim. Aí aumenta, né? Acho que vai para 5 testemunhas. Sim. Não, mas eu acho que, olha, hoje comparando, eu posso dizer que a promotoria fez um trabalho maravilhoso. Você tem que seguir uma linha quando você está fazendo uma defesa. A advogada, uma hora, ela está falando das mensagens de texto. Aí daqui a pouco ela pula perguntando de ex-namorados da Cássia. Daqui a pouco ela volta para a mensagem de novo. Sabe quando o advogado não pega uma coisa e segue uma linha reta, como a promotoria fez? Você vai explorar agora só as mensagens? Então vamos explorar até o final as mensagens. Aí passou. Agora vamos falar da sua vida sentimental. Vai lá, falam, terminou. Agora vamos para as agressões. A promotoria fez certinho. A defesa não. A defesa mistura tudo. Ela vai de mensagem para ex-namorado, de ex-namorado para amiga dela, da amiga dela volta para as mensagens. É uma salada o que eles estão fazendo, que eu falei, acho que até o próprio Luiz já deve estar atordoado com as coisas lá, porque todo mundo que ouviu disse que eles ficaram chocados. Nossa. Como está sendo a avaliação jurídica dos juristas que a senhora acompanha? O que eles estão achando? Olha, 100% eu diria até quase, vamos por aí 99%, eles acham que eles têm tudo para poderem condenar o Sean. Não, muitos, até eu também penso assim, eu não acredito que talvez ele vá ser declarado culpado em todas elas, mas em algumas ele já cometeu, já foi provado, já tem 2 coisinhas que o Chaponha na cadeia por uns 15 anos. Foi o fato dele cruzar a linha interestadual, trazendo pessoas, isso mesmo que seja por vontade própria, é considerado tráfico humano, né? E tem mais algumas coisas ali, mesmo que eles não consigam provar tudo. Não, ele era uma empresa, como a gente chama, enterprise, mesmo que não consiga provar tudo, pelo menos uma, porque ele foi indiciado por várias coisas, né? Mas pelo menos umas 3 a promotoria já conseguiu provar. E a senhora acha que o Sean tem muitas chances de pegar prisão perpétua? A continuação dessa conversa com a doutora Sandra você vai conferir no próximo episódio. Eu acho importante ressaltar que existe uma linha que é meio tênue nessa questão de como os advogados de defesa vão abordar as vítimas. Nesse caso em particular, nós acreditamos em todas essas mulheres. Sabemos que elas estão dizendo a verdade, há 1001 provas do comportamento do Sean, evidências inegáveis de que ele é um monstro que tem sido descrito desde o ano passado. Porém, existem pessoas que estão dispostas a ir muito longe em falsas acusações, e nós já presenciamos isso num julgamento muito famoso, aquele julgamento que eu cobri há alguns anos atrás, o julgamento do Johnny Depp. Se você quiser, tem o link do julgamento fixado aqui no primeiro comentário, e nós vamos ter um outro julgamento no ano que vem, no qual eu também já revi os autos judiciais, já fiz vídeos da Blake versus Justin Baldoni, tenho plena convicção que ela está inventando tudo de cima a baixo. E no tribunal, eu espero que a postura dos advogados do Justin seja bem incisivo em relação a ela, até porque as histórias dela se contradizem à torta e à direito. Então, o tribunal é um espaço que, muitas vezes, os lados precisam entrar numa perspectiva beligerante. Quando entendemos e passamos a compreender a perspectiva de defesa e justiça, todo mundo merece defesa, ok. Agora, a grande questão é a forma como essa defesa ocorre quando o cliente é claramente culpado. Então, se eu fosse um advogado, por exemplo, um advogado de defesa criminal, qual eu não tenho plena convicção que o meu cliente é inocente. Porque aí entra o aspecto que a vida é feita por escolhas. E a conjuntura de tudo que temos ouvido até então é extremamente grave. Mas no final do dia, aparentemente, o que importa à defesa, que está sendo muito bem paga pelo Sean, é um total comprometimento com a possibilidade de salvá-lo da punição tão esperada que em breve vai atingi-lo. E muitas vezes, quando você consegue observar uma contingência como essa, onde um caso como esse é tão distante da nossa realidade, em métricas tão compridas, o que eu mais questiono é como as pessoas acabam repetindo esse mesmo comportamento dos advogados de defesa no dia a dia
de suas vidas. Quantas pessoas não estão defendendo causas erradas, pessoas erradas? Eu vejo aqui mesmo, de vez em quando, pelos comentários, um ou outro vem alegar que tem convicção que o Sean é inocente, que as outras pessoas só estão tentando sugar o dinheiro do Sean. E eu sei que há muita controvérsia sobre o papel da Cassie nisso tudo, e eu vou falar disso quando eu fizer a minha análise sobre ela, só que uma conduta errada não minimiza uma condição mais errada ainda. E se mesmo mediante tantos sinais, tantas alegações, tantas imagens, inclusive imagens que eu exibi aqui, do Sean sendo extremamente violento, que mais provas essas pessoas precisam para se convencer de que esse homem está completamente perdido em um abismo sem fim? E é claro que essa é uma situação de um retrato muito famoso, onde a maioria está do lado certo. Mas em outros casos que você vê uma maioria significativa ou talvez um grupo forte que continua defendendo pessoas que claramente estão mentindo, que claramente estão tramando, mas são incapazes de reconhecer a exposição desse engano ou que elas mesmas estão infligindo a si mentiras confortáveis. É importante parar e analisar que às vezes você pode estar sendo o advogado de defesa da vida de pessoas que não merecem defesa. E casos como o da Blake Lively chamam muito a atenção para esse olhar desregulado e a ausência de uma balança moral quando certas pessoas decidem emitir comentários desproporcionais ou, precisamente, intransigentes sobre casos tão graves e circunstâncias tão sérias. Ou posso trazer um outro exemplo, o caso do Mark Ruffalo. Se você não assistiu, é um episódio especial que eu produzi aqui, de uma investigação em que o Mark e a HBO são responsáveis por um acidente, um incêndio que devastou uma cidade inteira em Nova York e simplesmente deram as costas para as vítimas. Naquele episódio eu fiquei muito surpreso com os comentários bem elaborados que eu vi de pessoas tentando isentar o Ruffalo do que ele fez antes, durante e depois. E se essa falta de percepção se manifesta tão claramente quando somos levados a acompanhar algum evento tão distorcido, principalmente quando os elementos do caso se tornam abissais, o que na verdade está se manifestando é um tribunal destilatado, mas um tribunal diário, um tribunal da vida, onde as pessoas se posicionam dia após dia após dia, mas não se posicionam com a racionalidade ou em busca da verdade, mas sim com a intencionalidade de procurar, como eu já disse em outros momentos, identificação, justificativas cheias de redescrições e transliterações propositalmente enganosas que servem apenas para quem quer se situar em meio ao engano e permanecer assim na companhia dele. Se o compromisso com a verdade dos fatos não for o principal objetivo de uma sociedade, então, como comunidade, estamos fadados ao fracasso. Acreditar em algo errado porque você está sendo induzido ao erro é uma coisa. Permanecer no engano, mesmo após o acesso a informações que mudam significativamente o cenário anterior apresentado, é apenas um reforço para cristalizar essa conduta tão comprometida e naturalmente frágil. Frágil no sentido que a mentira não tem compromisso com os mentirosos. Não se esqueça que nunca é tarde para revogar uma opinião. O que aqueles advogados estão fazendo no tribunal é muito mais comum do que parece. Há indivíduos no mundo todo com esse mesmo espírito de condução. A única diferença é que, na maioria das vezes, elas não possuem um bacharelado em direito e nem praticam a advocacia. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like
E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!